Bom, boa noite. Hoje a ideia é tirar dúvidas desse bloco. Eu já andei olhando aí algumas das questões que vocês fizeram, e aí a gente pode também discutir um pouquinho sobre esses temas, né? Alfabetização científica, ciência cidadã. Aí, se alguém quiser começar aí falar sobre algum ponto, alguma questão das aulas, né? Alguma questão que surgiu depois dos questionários, pode falar. Eu acho que nem todos que estão aqui fizeram, né, os questionários, pelo que eu estou vendo, mas tem vários aqui que eu sei que fizeram 3 tentativas, né? Até tem uns que fizeram só uma. Eu vi que na parte de aquelas questões que tinham mais opções, talvez, para marcar, que tinha mais de uma certa, às vezes deu uma embolada aí, em que algumas pessoas viram algumas alternativas como certa, mas nem todas. Foi assim na de Mata Atlântica, foi assim na de. Qual era? Na outra, né, de alfabetização científica, que era assim. Uma outra questão que eu vi, que talvez não tenha ficado clara para vocês, é aquela que era sobre a alfabetização científica e como é, o que o ensino com enfoque em alfabetização científica pode levar, né? Ao que pode levar. E aí tem várias alternativas lá que não estavam corretas por estarem vendo o ensino de uma maneira que não engloba as características da alfabetização científica, né? E aí eu queria saber, já que eu vi que teve uma certa dificuldade nessa, eu queria saber se vocês querem discutir mais sobre isso. Que a ideia dessa aula, né, é justamente uma coisa mais de tirar dúvida, discutir o módulo que passou. E aí vocês podem falar o que vocês gostaram de aprender, se vocês pegaram lá algum dos artigos que eu deixei lá na literatura extra para ler depois, sei lá, falar um pouco sobre esse módulo. Thaísa e André, que responderam aqui, que estavam me ouvindo, não querem falar, não? Bom, eu acho que vocês, como professores, entendem isso. Boa noite. Eu acho que tá picotado, mas uma parte disso eu entendi. Pois é, gente, eu acho que eu tentei, quando eu fui fazer, eu pensei em, em que vocês podiam talvez voltar nas partes do vídeo que eram sobre as perguntas, se tivessem dúvida, para responder. Por isso que eu mantive algumas questões que, pô, falava de citação, que eu falei na aula, sabe, para ver se ficava uma coisa meio estudo dirigido, assim. E aí eu entendi, depois que eu vi as primeiras, assim, algumas das respostas, que eu poderia ter feito uma coisa menos assim, porque nem todo mundo, acho que viu os vídeos de novo, as partes do vídeo de novo, né, sobre as perguntas para responder. E aí algumas das coisas saíram um pouco de uma coisa só simples, né? Tinha umas lá que eu acho que elas foram um pouquinho mais pensado do que elas deveriam, né? Deveriam ser uma coisa mais simples. E aí depois que eu fui ver os resultados é que eu fui pensando. Mas eu não quero, já conversei com algumas pessoas, não, na verdade com uma pessoa, que eu não me lembro nem quem foi. Eu não quero que vocês pensem que a nota disso aí, gente, não é uma coisa que vai ser levada em consideração para reprovar ninguém, né? É mais uma questão de
para a gente saber mesmo, adaptar as perguntas para os próximos cursos, saber o que, que vocês entenderam, o que, que faltou, coisas assim, né? E eu também olhei hoje que 10 pessoas responderam já o formulário sobre o livreto. E eu achei que tem umas sugestões bem interessantes. A ideia desse livreto, primeiro, que eu acho que a gente vai acabar chamando de livro, tá? A gente começou com essa ideia de livreto porque era para ser pequeno, mas não ficou tanto assim. A ideia desse livro era o inicial da série, Ciência Cidadã. Então, teriam conceitos que são importantes para todos os outros, né? E aí eu vi que alguns de vocês, quando eu estava colocando as questões no Google Formulário, eu percebi que algumas questões falavam sobre as atividades que eram propostas no livreto, que eu fiz pensando em todas, não iam caber bem para ele, mas eu ia ter que mudar e elas já tinham passado. Quê? É, eu vi. Eu vi que alguém colocou. A gente fez uma coisa mais baseada para todos e foi um formulário que passou pelo Conselho de Ética. E na hora eu não queria mudar as perguntas por conta disso. Mas no todo eu já via muitas sugestões interessantes sobre essa questão de atividades. E eu vi também pessoas que falaram de aquela pergunta que era sobre adequação ou não ao público a vários níveis de ensino. A gente está falando assim, de algo que é para professores, mas professores que dão aula, às vezes, em níveis de ensino diferentes. Então, eu acho que precisa ser algo mais específico mesmo no livreto para as pessoas entenderem como vai adaptar. Né? Que esse aí era um livreto, nesse sentido, um pouco mais desafiador, porque ele tinha que trazer várias coisas para começar a série de livretos, né? Mas nos outros vocês vão ver que tem uma parte bem relacionada à BNCC, com várias atividades, inclusive nos módulos que vocês vão ter. Então, hoje começa de borboletas, vamos ver que tem uma aula, pelo menos um vídeo de aula, falando sobre atividades envolvidas com o projeto, né? Foi, foi um desafio fazer isso. Eu espero que vocês gostem e espero que que vocês deem sugestões que possam melhorar isso mesmo, para professores conseguirem usar. Aí eu acho que nesse bloco a gente tentou, nesse módulo, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas a ideia foi começar com aquelas características de ciência. O que é ciência? Porque a gente sabe que tem várias pessoas que têm algumas questões de senso comum que se misturam aí com o que é conceito científico e o que não é. E aí fica meio confuso, as pessoas acham que teoria é hipótese, é especulação. Então a gente começa falando sobre isso, para depois entrar em ciência cidadã e, e as possibilidades da ciência cidadã, quem pode fazer ciência cidadã, né? E depois a gente mostra como a ciência cidadã pode ser tão relacionada com a alfabetização científica, como ela pode ser um meio também, né, pelo qual a alfabetização científica pode ser alcançada, né? E eu, por exemplo, antes para o IMA não pensava muito em como a ciência cidadã pode ser usada para a alfabetização científica. Eu não sei vocês, né? Não sei se vocês o quanto vocês sabiam sobre ciência cidadã e o quanto a ciência cidadã para vocês estava relacionada à alfabetização científica, porque eu vi
que vários de vocês, pelas respostas lá no questionário inicial, tinham uma ideia do que era alfabetização científica. Mas eu não sei o quanto de vocês relacionavam ciência cidadã à alfabetização científica, né? Aí, vocês querem falar um pouco sobre isso? Os outros aí que não falaram? Hein, gente, vocês vão ficar com vergonha aí com essa câmera desligada, sem microfone. Não, tudo bem. Mas podem abrir o microfone para falar. Eu acho muito legal, inclusive, como as duas têm essa questão de tomada de decisão, né? A alfabetização científica mais no todo, mas assim, a aula, por exemplo, da Natália de Ciência Cidadã fala muito disso também, né? Da participação real, né? Participação ativa das pessoas no processo, seja em coleta de dados, seja em análise, seja em interpretação dos resultados. E isso é importante para as pessoas saberem, para as pessoas entenderem como a ciência funciona também. A gente pode relacionar lá com os três eixos de Cicerone e Carvalho, né? Os três eixos que falam sobre conhecer os conceitos, mas não só isso. Conhecer também, saber contextualizar as informações novas que chegam e dentro do que você já sabe, e usar com responsabilidade essas informações, né? E o último lá em que você começa a refletir sobre como a ciência interfere na sociedade, na tecnologia e vice-versa, né? Então, isso é um tema recorrente ao longo dos vídeos. Eu não sei se vocês todos repararam, mas é uma coisa presente em todos os vídeos, assim, essa questão de, quer dizer, não sei todos os vídeos, mas certamente em ciência cidadã e alfabetização científica está presente essa questão de relação entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, né? E também, quer falar, Daiane? Daiane, você quer falar? Boa noite. A gente tá, eu estou tentando ver se o povo perde a vergonha. Como você estava com o microfone ligado, eu falei, entrou alguém que quer falar. Vocês que estão aqui, vocês que eu não estou com o formulário aqui aberto, se vocês dão aula para a maioria do pessoal do curso dá aula para ensino fundamental, anos iniciais, né? Eu não sei se vocês que estão aqui agora
para quem vocês dão aula. Se quiser, podem botar no chat também, caso vocês não consigam abrir o microfone. Que eu acho legal a gente saber, vocês que estão aqui dão aula para anos iniciais, dão aulas iniciais, como é que vocês veem essas questões que a gente discutiu nesse primeiro módulo dentro dos anos para que vocês dão aula, assim? Alguém quer falar? Ivanusa, Jaqueline, Aline, alguém quer falar? Elana? Então a gente tem, acho que a gente tem algumas pessoas que estão em formação, um recém-formado aqui, né, que está em especialização. Aqui eu acho que hoje a gente até que tem bastante gente que está em formação. A Edna dá aula para séries iniciais, né? A Edna chegou a falar comigo esses dias. Então, foi Edna, acho que foi, né? Terceiro ano do Fundamental 1, Daiane. Também séries iniciais. Vocês aí, Edna e Daiane, vocês pensaram em alguma coisa em relação a alfabetização científica e séries iniciais, enquanto vocês estavam vendo esse módulo, de como as coisas geralmente são abordadas em escola e como vocês tiveram alguma ideia de alguma abordagem específica para algum assunto que tivesse essas questões de alfabetização científica? Joyce, não se sinta mal, tem outras pessoas que estão na graduação. Vocês que dão aula para anos iniciais, a Edna e a Daiane, por exemplo, que falaram aqui, vocês por acaso pensaram em alguma coisa sobre a alfabetização científica nas séries iniciais, quando vocês viram esse módulo? Sobre como as coisas geralmente são abordadas? Em Edna e Daiane. Vocês estão me ouvindo? Eu não vejo o rosto de ninguém. Não. Vocês lá naquela aula, naquele vídeo segundo vídeo de alfabetização científica, que fala sobre coisas mais específicas de ensino, lá tem, por exemplo, algumas diferenças que eu usei para fazer aquilo, né? Inclusive duas citações que estão lá, falam justamente sobre a importância disso em anos iniciais. A gente muitas vezes não tem isso na cabeça, né? Muitas vezes a gente vê assim, ciência a partir dos anos finais do ensino fundamental, mas, na verdade, muitas questões são importantes serem trabalhadas antes. Essa questão de participação ativa dos alunos assim, essa participação ativa dos alunos em relação à investigação científica, né, tem um problema para resolver. Isso pode ser adaptado para vários anos, inclusive para anos iniciais. Podem ser problemas um pouco mais simples, mas eles podem exercitar esse passo a passo que é parecido com a metodologia científica, né, que vocês viram também numa das primeiras aulas. Vocês viram um tipo, que é o método hipotético dedutivo. Os alunos podem simular isso. É que numa das perguntas do questionário sobre alfabetização científica, que tratava do ensino na perspectiva de alfabetização científica, o que ele significava, né? O que ele poderia desenvolver nos alunos, era isso. Tinha uma das alternativas lá que fala justamente dessas habilidades. As habilidades que você pode desenvolver nos alunos
como educação visando a alfabetização científica. Porque tem artigos que falam sobre isso, né? A Cecília Carvalho, que são algumas das autoras que falam muito disso em vários trabalhos. Eu inclusive, usei vários trabalhos delas para fazer aula. Elas, elas elaboraram os indicadores de alfabetização científica, que tem a ver muito com a característica de cientistas durante o processo científico. Então, são características que têm que são, por exemplo, elaborar hipótese, fazer observação, anotações de observações, levantamento de dados, elaborar hipótese, isso tudo são características que podem ser trabalhadas durante aulas mesmo, e não só de ciências, tá? Trabalho conjunto com outras matérias, como português, é muito importante, porque várias habilidades de interpretação de texto, de escrita, podem ajudar em várias etapas desse processo. Deixa eu ler aqui os comentários. O André falou de um perfil no Instagram, Ciência para a Vida. Eu não sei se alguém mais conhece isso, @Ciência para a Vida, que coloca algumas ações voltadas para as séries iniciais. Muito legal. Eu também recomendo, não é só voltado para a alfabetização científica, mas é um canal muito bom para séries iniciais, que alguns já devem conhecer aí, que é o Mais Ciência, que é inclusive de uma amiga minha, fez faculdade comigo. E assim, o Mais Ciência é um canal muito bom, várias pessoas que eu nem sabia que conhecia um canal, já me falaram que os alunos dela usam o canal. E ele também, o Mais Ciência, inclusive no Instagram, traz várias dicas também para professor. A Graziela falou que trabalha no Ensino Fundamental 2 e percebe muitas situações que podemos sim levar para a sala de aula. Eles gostam. Ano passado acompanhei a turma no trabalho com o Rio e os alunos desenvolveram um trabalho magnífico. Ah, Graziela, isso aí foi o trabalho da Juliana, não foi? Ah, sim. É, esse ano foram apresentados. Foi esse ano? Não, foi ano passado que foram apresentados os trabalhos dos alunos lá no museu. Muito legal. Não sei se você estava. Que os alunos. Para alguém mais está travado, gente? Então, os alunos eles apresentaram trabalhos baseados nesse projeto. Eles desenvolveram várias etapas de um trabalho com rios. Isso é muito legal porque contextualiza o conhecimento e não é só a situação de dia a dia, né? Eles conseguem realmente, eles começam a pensar na situação de cotidiano e o que envolve aquele problema. Isso é muito legal. Cirlei, tenta sair e entrar de novo. Vou até botar aqui. Sai, tenta sair. É muito legal que eles conseguem pensar sobre o que envolve aquele problema. Tipo, o Rio tem várias medições lá que eles fizeram que indicam um estado de saúde ruim pro Rio, né? Aí você pode fazer um trabalho, inclusive com outras matérias, tipo geografia, é, tipo ciência, geografia, vários outros português, e juntos você consegue, às vezes, pensar nos problemas que estão relacionados ao Rio estar do jeito que está. Né? E aí eles podem pensar na complexidade desse problema, né? Para poder pensar em algumas soluções, a gente tem que entender que essas são complexas. Eu estou vendo aqui as mensagens porque tem mais gente que está com problema de participar pelo celular, além da Kézia. Deixa
Deixa eu ver aqui se eu consigo ver se o microfone está mutado. Quer dizer, seu microfone está desligado. Você não, a barrinha normalmente fica embaixo. Eu não sei se alguém mais está pelo celular e consegue indicar para a Késia como é que está aparecendo. Eu posso tentar aqui pelo celular para ver como é que aparece. Para mim, se eu tentar entrar pelo celular. Espera aí. Quer dizer, eu acho que você precisa permitir o seu microfone. Você não deve ter feito isso. Você tem que selecionar permitir. Se você não selecionar permitir, ele não deixa, tá? Alguém mais está tendo problema por enquanto? Bom, tem que, se você não clicar no permitir, ele não vai, tá? Para o microfone precisa, quando aparece, no celular também aparece, eu estava vendo isso. Aparece, você tem que clicar em permitir, senão não é acionado. Aí embaixo aparece permitir, não permitir. Tem que clicar no permitir. Mas se você quiser digitar, você pode digitar mensagem, quer dizer, ou quem mais não conseguiu participar ainda pode fazer isso. Mas alguém quer comentar dos assuntos das questões? Teve aquela pergunta sobre tecnologia também, que vocês, lá em CTS, movimento CTS, que trata muito de. Que o objetivo é muito ligado à alfabetização científica em si. O movimento CTS tem uma visão de tecnologia que eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas é uma visão de tecnologia que muitas vezes as pessoas não têm ensino e também não têm em conversas assim. Inclusive tem gente que trabalha com tecnologia que não tem aquela visão de tecnologia, que é uma visão que não é só o uso da tecnologia, o produto dela. É uma visão de o que está por trás daquilo, como é que a tecnologia está associada à ética. Então, eu não sei se vocês querem falar algo sobre isso. A gente está vendo aí o chat GPT, por exemplo, né? E existem várias questões éticas que a gente pode pensar sobre o uso daquela inteligência artificial, né? E isso é uma coisa que quando a gente pensa em trabalhar o chat GPT com esse olhar, o uso por vários grupos, a questão ética por trás, etc., a gente está tendo uma visão mais ampla de tecnologia. Eu não sei se vocês percebem isso. E o que vocês. Como é que vocês veem a visão de tecnologia que as pessoas têm normalmente? É assim? A pergunta que eu fiz lá foi justamente sobre quando a gente aborda a tecnologia de uma maneira em que você pensa assim, os alunos vão discutir o que poderia ser feito, o que poderia ser procurado no ChatGPT, como é que se melhora a busca, a quem poderia beneficiar, quais são as questões éticas por trás. Você está incluindo vários aspectos da tecnologia, né? Você está incluindo o aspecto funcional, você está incluindo o aspecto cultural, o aspecto organizacional, porque você está
pensando em tudo que está por trás e como a ética vai se relacionar com aquilo ali, né? Como é que isso vai impactar a ética, etc. Então, quando a gente tem essa visão de tecnologia, que é o que é promovido na visão de tecnologia do movimento CTS, a gente está relacionando outras questões à tecnologia. Porque eu não sei vocês, mas eu, inclusive, já tive várias conversas com pessoas que são da tecnologia, né? O meu pai, por exemplo, é analista de sistemas, trabalha na Petrobras, vários geólogos e pessoas, engenheiras, etc. E o meu pai, hoje em dia, ele tem menos essa visão, mas ele tinha uma visão um pouco mais fechada do que a tecnologia. É aquela conversa de mas a tecnologia, esse programa aí vai ser usado e pronto. E aí, uma coisa é a gente pensar, tá aí, vai ser usado, mas o que a gente tem que pensar sobre? E outra coisa é a gente pensar que não tem nada que a gente possa fazer. A tecnologia que nos dá todos os limites. Então, quando a gente pensa em trabalhar tecnologia, não só para os alunos aprenderem a usar as ferramentas, mas aprenderem a pensar sobre elas, a gente também está pensando numa abordagem CTS, né? Ligando aí a tecnologia a várias outras questões. A quem beneficia, a quem prejudica, né? E eu não sei vocês, mas eu acho interessante pensar sobre isso. Mais alguma dúvida, gente, sobre parte Mata Atlântica, CTS, alfabetização científica, ciência cidadã? Eu sei que está complicado pela internet, então se a gente fechar hoje, que a gente vai fechar daqui a pouquinho, né, umas 7h30, se a gente fechar hoje aqui e vocês quiserem ainda mandar umas coisas para a gente, né, coisas para mim de dúvidas, conversar pelo WhatsApp mesmo, ou por e-mail, sei lá, vocês podem, tá? Se vocês acharem que devem acrescentar mais alguma coisa. Vocês querem comentar algo aqui sobre o livreto também? Vocês que são professores, eu acho que queria ouvir de vocês, né? Eu acho que os outros vocês vão ter uma ideia mais clara dessas questões, esses exemplos do que fazer em sala. Mas eu queria saber de vocês, até os que sugeriram, né, que poderiam recomendar algumas atividades para trabalhar algumas ideias que estavam nesse livreto. Vocês querem falar algumas coisas que vocês pensaram sobre essas atividades? Quais poderiam ser? O pessoal que tá na formação ainda também pode falar, tá, gente? Não é só professor. Eu coloquei lá naquelas leituras opcionais, se vocês quiserem, vocês podem baixar. Eu botei os PDFs de muitos dos artigos que são bem clássicos, bem citados sobre esses temas, né? A Natália também colocou uns. E aí vocês podem,
Se vocês quiserem ler em qualquer momento durante o curso, até depois do curso, e falar com a gente sobre esses artigos, podem mandar também. Eu estou vendo que a conexão de várias pessoas está bem complicada mesmo. Espero que nos outros encontros esteja melhor e vocês consigam aproveitar mais. Talvez a gente até. Acho que se vocês quiserem conversar comigo depois, com a internet de vocês melhor, ou pelo WhatsApp, vocês podem avisar, tá bom? Essa questão da ciência cidadã, a ideia da gente nesse módulo, né, para resumir, era justamente a gente associar a ciência cidadã à alfabetização científica, falar de alguns conceitos importantes, falar de questões importantes mais específicas para o ensino, de como é que a gente pode pensar em atividades que visam alfabetização científica. O que a gente usa de critérios, né? Aí entram os eixos da alfabetização científica, por exemplo. O que a gente busca de habilidades? Aí a gente vê lá os indicadores da Cicerone e Carvalho, que podem ser relacionados, assim como os eixos da alfabetização científica, à BNCC, a competências, habilidades da BNCC. E também essa aula também serviu, esse módulo também serviu para introduzir uma parte mais ampla de Mata Atlântica, né? De características gerais de Mata Atlântica, até porque a gente nem sabia o perfil da turma, e porque é melhor tratar do geral da Mata Atlântica para depois vocês verem os casos de cada grupo que a gente vai trabalhar aqui. Então, hoje começo de borboleta, vocês vão eu acho que vocês vão se divertir muito, as outras. Vai ter, a prática vai ser muito boa, e a prática vai ser uma oportunidade da gente se conhecer pessoalmente também, né? Então, a gente ter essa convivência para ter um pouco menos de vergonha e vai ser um contato, é sempre bom ter esses contatos, né? Presenciais. Então, vai ser bom. Espero ver vocês lá, aí dia 15, para a prática dos módulos de borboleta, dos répteis, de aves, que vão ser agora na sequência, né? Começando essa semana com borboletas. Então, vocês vão ver que em todos os módulos eu falei um pouco de BNCC ao longo dessas aulas, justamente para começar a puxar esse gancho de que a alfabetização científica está relacionada à BNCC. A gente pode ter uma visão de ensino na perspectiva da alfabetização científica seguindo a BNCC, não precisa ser nada fora do currículo. E ao longo das próximas aulas vocês vão ter um pouco mais de ideia de como é que a gente pode fazer isso? Porque vocês vão ver atividades que elas não vão ser nem sempre descritas em todas as etapas, mas elas vão ser ideias do que pode ser trabalhado, que habilidades, de que áreas do conhecimento, não vai ter só ciência. Então, eu acho que vai ser muito bom. E aí, na aula prática, a gente pode conversar sobre, né? A gente pode conversar sobre essas ideias que foram dadas, o que vocês acham bom, o que vocês vão dizer para a gente, assim, a Isabela e outras pessoas responsáveis pelos módulos, olha, isso aqui não vai funcionar assim, isso aqui na prática, com as minhas turmas pelo menos, só vai funcionar se eu fizer assim. É legal, que a gente vai ouvir, vai ser bom, e vocês podem botar, na verdade vocês devem colocar essas sugestões nos livretos, porque essas atividades vão estar melhor descritas lá, vão até ter mais atividades por livreto do que o que vocês vão ver nas aulas. Algumas, inclusive, vão se repetir um pouco ao longo dos livretos, porque
Tem atividades que podem ser feitas com todos os projetos. Então, vocês vão reparar que, às vezes, tem a mesma ideia, pode ser feita a mesma atividade pode ser feita com vários grupos diferentes e trabalhar as mesmas habilidades, né? Então, vocês vão ver que a gente selecionou para as aulas algumas atividades para cada módulo, né, associado a cada livreto, mas nos livretos de cada módulo tem muito mais exemplos do que vocês vão ver aqui. Então, eu acho que vai ser bom, vai ser uma boa discussão e a gente pode pensar nessas atividades, inclusive desenvolver algumas em parceria mesmo, tá bom? Então, qualquer coisa, vocês falem com a gente. Acho que eu vou encerrar aqui a gravação e vocês podem falar alguma coisa antes de encerrar ou deixar para depois. Tem os encontros presenciais são de manhã. Lá não está escrita a hora, não? Eu acho que é às 8, mas eu vou perguntar para os outros. Mas é de manhã, quer dizer, menos o que não está certo é o do módulo dos anfíbios e de bromélias, né? Que também é bromélias e anfíbios. Porque na semana do módulo de vocês, os professores vão combinar com vocês, porque eles querem fazer um dia à noite, porque é muito melhor, né? É quando tem realmente vários sapos, né? Então, vai ser muito melhor se for à noite, num dia da semana. Então, eles vão combinar quando chegar nesse módulo. Eu acho que é às 8 da manhã, os outros, né, que são os sábados, é sempre de manhã. Eu vou perguntar e aí aviso vocês depois. Tá bom? Então tá, gente. Então, por hoje é isso. Espero encontrar vocês outras vezes. Espero que vocês gostem, tirem algum proveito da participação desse curso. Tá bom? Espero que a gente consiga melhorar também ele para as próximas vezes. É a primeira vez que a gente tentou, né? Então, obrigada. Boa noite. Vou parar aqui a gravação.